Olá pessoal, boa noite, estou super animada para nossa segunda aula do workshop Pai Mais Perto. E você, pai, que está aqui comigo, eu dou os parabéns multiplicado, porque se você voltou, é porque de fato você está dando mais do que o tempo para o seu filho, você está ampliando a tua consciência familiar e isso com certeza vai reverberar no teu relacionamento com o seu filho. E o fato de você estar aqui comigo, não importa quantas pessoas estão comigo, se é uma, duas, três ou 10, o que importa é que se tiver uma pessoa e eu conseguir ajudar um pai a se aproximar do seu filho, então o meu projeto já valeu muito a pena. Ontem, conversando com meu esposo, ele me perguntou: Sônia, por que você está fazendo esse projeto se você já é uma profissional bem-sucedida e você não precisa desse projeto? Eu falei: meu amado esposo, isso é muito maior do que um simples projeto. Eu vou compartilhar com vocês uma pequena parte da minha história para vocês entenderem o porquê que eu estou fazendo esse projeto. Eu vim de família extremamente humilde, onde o meu pai tinha sérios problemas com a bebida e com jogos, e a minha mãe trabalhava muito para conseguir manter a casa. E eu cresci durante muitos anos achando que a minha mãe sempre foi a pessoa certa e que o meu pai era o errado da família. E com o tempo eles acabaram se divorciando, eu acabei também indo morar longe de casa e acabei me afastando gigantemente deles. Passou uma época, para vocês terem uma ideia, que eu ia visitar a minha mãe e parecia que existia um abismo entre nós. Era a mesma coisa que ter dois estranhos conversando. Não tinha conversa, não tinha assunto, nada fluía naquele relacionamento. Parecia realmente duas pessoas estranhas. E quando eu ia visitar o meu pai, então, porque ambos já eram divorciados, eu senti uma carga muito grande. É como se eu fosse visitar eles por obrigação. E eu queria muito que eles mudassem. Eu queria muito que eles fossem diferentes, que eles tivessem me apoiado mais, que eles tivessem me dado mais estudo, que eles tivessem me dado amor. E eu ficava questionando muito eles. O tempo passou e eu comecei a me direcionar para essa área de trabalhar com pessoas. E eu comecei a compreender que o meu posicionamento em relação a eles era completamente errado. Por que, pai? Por você que está aqui? Por que o meu posicionamento como filha era errado? Porque eu ficava criticando meus pais. Eu ficava querendo que eles fossem diferentes. Eu queria que eles mudassem. Mas eu demorei para entender algo, que os meus pais eram perfeitos para mim, que os meus pais eram perfeitos para minha evolução e que eu simplesmente tinha que olhar para esses pais e dizer: mãe, pai, muito obrigado pelo dom da vida. Eu demorei muito para entender, tanto é que comecei a ter sérios problemas com meu filho, porque da mesma maneira que eu era distante com os meus pais, ainda assim, morando na mesma casa com meu filho, nós ainda assim existia um abismo e existia um distanciamento. Então, pais, vocês que estão aqui, eu quero que vocês saibam que eu não estou fazendo esse trabalho por dinheiro, eu não estou fazendo esse trabalho por status, mas eu estou fazendo esse trabalho com amor, porque assim como eu mudei meu relacionamento com meus pais, assim como eu mudei meu relacionamento com meus filhos, assim como meu atual marido mudou o relacionamento com o filho dele, e tantas pessoas que eu tenho visto todos os dias aqui no meu espaço que vêm me procurar ajuda, mudaram as suas vidas. Desta mesma maneira, eu quero ajudar vocês a mudar a vida. Como? Com posicionamento, com técnicas sistêmicas, que vai ser o tema da nossa aula de hoje, que é: o que fazer para se aproximar do meu filho quando quase não conversamos?
É impressionante, mas às vezes nós olhamos para os nossos filhos e o nosso coração, ele pulsa de amor, ele quer essa reaproximação e nós nos esforçamos para ter essa reaproximação. Mas o que acontece? O que existe entre eu e o meu filho? Que a conversa não flui, que eu não consigo me reaproximar por mais que eu me esforce para chegar perto do meu filho. Esse é o tema de hoje, pais que estão aqui comigo. O que existe entre você e o seu filho? Que existe esse vazio, esse abismo entre vocês. Então fique comigo e claro, para que a nossa aula seja uma aula assim gostosa, para que seja uma aula muito animada, interaja comigo, né? Deixa aí as suas ideias aí embaixo, manda as suas mensagens, enfim, compartilhe, faça perguntas, porque eu vou estar respondendo as perguntas que você faz. Então fica comigo, vamos realmente sintonizar 100% nessa aula e vamos fazer essa aula valer a pena. Vamos fazer essa aula de fato, fazer uma transformação maravilhosa na nossa vida. Então o que fazer quando quase não conversamos com os nossos filhos? Eu vou dizer algo para você que vai quebrar muitos tabus agora. A partir do momento, pai, que você deu a vida para o seu filho, ao momento que você gerou esse filho, você deu algo, você criou um vínculo vitalício com ele, uma conexão. A partir do momento que você deu a vida para esse filho, você trouxe esse filho para dentro do seu campo de consciência familiar. E esse vínculo jamais poderá ser quebrado. Tudo o que precisa acontecer é ser restaurado, é reconectar-se com esse vínculo. Então, pai, se o filho fala que não quer te ver, é mentira. E se o filho fala com a boca que não te ama, é mentira. Porque isso é o que a boca fala. Mas na verdade, ele usa essas palavras porque dentro dele tem uma dor muito grande em relação a você, que foi criada com várias possibilidades. Porque nesta noite eu vou estar vendo com você quais são as inúmeras possibilidades que podem estar interrompendo de fluir esse amor para com seu filho. Então, pai, a primeira coisa que você precisa saber é que o seu filho te ama, pai. O teu filho precisa de você, pai. Então, não desista jamais do teu filho, porque o que a boca fala não é o que o coração sente, porque ao dar a vida, você criou esse vínculo vitalício e a alma desse filho anseia por o teu amor. Não olhe o que as palavras e o que a circunstância falam, porque isso não é verdade. Todo filho quer se conectar com o pai. Todo filho quer receber amor desse pai. Aproximação não tem nada a ver com distância. Então, se você mora distante do seu filho, se você não tem um contato diário com seu filho, constante com seu filho, a notícia boa é que isso não tem nada a ver com conexão. Porque o fato de morar longe não significa que não tem conexão, porque tem filhos e pais que moram dentro da mesma casa e não conseguem ter um diálogo, não conseguem se comunicar direito, só brigam, só discutem. Então, estar perto ou estar longe, isso não é um empecilho para você criar uma conexão com seus filhos, porque tem filhos que moram a quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância dos seus pais e ainda assim eles são muito próximos, intimamente próximos, porque eles estão sintonizados. Então, fique tranquilo, tranquilize o seu coração se você não está presente diariamente na vida do seu filho. E a aproximação, muito menos com quantidade de conversa. Ah, mas eu não converso todo dia com meu filho, eu tenho dificuldade. Eu vejo muito constantemente, né, pessoas que eu tenho atendido assim, eu não consigo manter uma conversa com meu filho. Também o amor, a conexão não tem nada a ver com conversa, porque tem muitos pais que o amor é mostrado simplesmente na cumplicidade de um olhar. Tem muitos pais que sentem-se lado a lado
sentado em um banco e não precisam falar absolutamente nada. A questão não é a distância, a questão não é a quantidade de conversa, a questão é que tipo de bloqueio que tem entre você e o teu filho, que as coisas não fluem com leveza, que as coisas não fluem com amor. Essa é a grande questão e o ponto-chave da nossa aula de hoje. E nesse momento eu vou estar falando para você 6 possíveis causas do afastamento do seu filho. 6 possíveis. Eu não estou dizendo que o seu caso englobe todas as 6. Pode ser que sim, pode. Mas de repente o seu caso, pais que estão aqui comigo, pode englobar apenas uma dessas causas. Mas eu vou dar as várias causas que criam esse bloqueio para que você consiga, com base na sua história, com base na sua vivência, você consiga se encontrar e saber aonde que está a raiz desse problema, tá? E a primeira é a falta de honrar os pais, o posicionamento em relação a eles. Vamos pegar o meu caso, daquela história que eu contei para você logo no início. Então, eu queria que os meus pais mudassem. Eu queria que a minha mãe parasse de reclamar, eu queria que a minha mãe parasse de falar mal do meu pai, eu queria que o meu pai parasse de beber, eu queria que ele parasse de jogar, e eu ficava o tempo inteiro criticando eles, né? E a partir do momento que eu critico eles, eu estou falando para ele: pai e mãe, eu sou melhor que vocês. E existem algumas leis universais onde os filhos são menores que os pais. Então, quando eu compreendi que eu precisava honrar o meu pai e a minha mãe, e eu estou falando tanto de você para com seu filho, como de você para com seus pais. Então, quando eu compreendi que eu tinha que olhar para aquela mãe, para aquele pai que me deram a vida, porque eles podiam muito bem ter interrompido a gravidez, né? Eles podiam muito bem ter optado por não me ter, mas eles me deram a vida, eles me trouxeram para a vida e me deram a oportunidade de estar nesse mundo e evoluir. Então, a partir do momento que eu honro esses pais que me deram a vida, que eu olho para eles e honro eles, algo maravilhoso acontece de forma invisível nesse campo quântico de consciência familiar e começa a transformar não somente a minha relação com os meus pais, mas a sua relação para com seu filho também. Então, pais que estão aqui comigo, não importa, eu sei que tem muitas histórias aí de vocês para com seus pais, além de com seus filhos também. E eu digo para você algo muito importante: se você quer uma reconexão genuína com seu filho, olhe para os seus pais, aceite seus pais como eles são e diga: pai, mãe, eu sinto muito por tantas vezes querer que vocês fossem diferentes, né? E eu agradeço vocês pelo dom dessa vida. Aí sim, você está tomando essa mãe no seu coração, tomando esse pai no seu coração, e nesse universo invisível, porque o mundo é energia, tudo vibra em energia, algo incrível e maravilhoso vai começar a acontecer. Então, a primeira possível causa pode ser algo em relação aos seus pais, que está causando uma contratransferência para com os seus filhos. E o segundo possível causa do afastamento seria: os filhos podem estar dando continuidade ao destino de alguém excluído. Eu vi algumas histórias que foram compartilhadas comigo no grupo e eu fico muito grata a vocês, pais, que compartilharam essas histórias comigo no grupo, de alguns pais que comentaram assim comigo que faz bastante tempo que não tem um contato com esse pai, com essa mãe. Então, às vezes, essa interrupção desse amor que você teve com os seus pais, pode sim
o seu filho tomar as dores dessa pessoa, o mesmo da mãe desse filho, né? Às vezes você excluiu definitivamente da sua vida a mãe desse filho e esse filho está tomando as dores dela, dando continuidade a esse destino e bloqueando algo muito importante aí. Eu vou entrar bem a fundo daqui a pouquinho nessas leis universais para você entender melhor. Por hora só vou falar um pouquinho aqui das principais causas para você entender. Você se sente culpado pela situação? Então assim, tem algo muito sério que eu quero falar aqui com você. Geralmente, quando ocorre uma separação, tem algo relacionado à culpa. Se não é do pai, é da mãe. Se não é da mãe, é de outras pessoas envolvidas na família. E acredite ou não, eu vou entrar muito forte na culpa logo agora em seguida. A culpa pode vir a ser o principal bloqueio de afastamento com seu filho. Porque como ele vibra dentro desse mesmo campo que você, ele se sente como você. E aí quando vocês estão juntos, a conversa não flui. Mas eu já vou entrar firme com você agora na culpa, é o próximo slide. Pode estar havendo muito desequilíbrio nesse relacionamento. Quando eu falo assim, pode estar havendo muito desequilíbrio, é uma outra causa. Que tipo de desequilíbrio? Quando você deu a vida para esse filho, ainda se ele passasse toda a vida tentando pagar ela para você, ele jamais conseguiria pagar, tamanho é o dom da vida. Então esse desequilíbrio, ele é muito forte, porque você nasce aquele filho lindo, maravilhoso, e aí o pai, além de dar vida, que jamais conseguiria pagar, ele começa a dar muito mais coisas, tudo que o filho precisa. Ele começa a dar tudo que o filho pede, ele começa a fazer todas as vontades do filho, enfim, e aí quanto mais esse pai dá para esse filho, quanto mais esse pai faz as vontades desse filho, mais esse filho diminui de tamanho, ou seja, o universo entende que esse filho está devendo para esse pai e que esse pai está credor desse filho, causando um desequilíbrio muito grave, inclusive podendo levar esse filho para caminhos bem dolorosos, como as drogas. Mas também tem um slide específico daqui dessa lei do equilíbrio. A mãe pode não estar liberando o filho, que foi o que eu falei muito forte na aula anterior, tá? O bom é que eu não vou apenas jogar as causas, mas ao final dessa aula maravilhosa de hoje, eu vou estar dando uma maneira muito simples de você equilibrar todas essas possíveis causas. E a outra é a rejeição, né? Às vezes esse filho veio ao mundo e ele não foi planejado por você. Talvez você ou a mãe desse filho não desejavam ter esse filho e ele simplesmente aconteceu. Então não importa se ele aconteceu, não importa se ele foi planejado, mas se em algum momento houve uma rejeição para com esse filho, ficou lá guardado no inconsciente dele e essa rejeição agora cria um bloqueio. Então precisa ser tratado essa rejeição para que comece a fluir todas essas questões de relacionamento. Aí sim, numa dessas 6 causas aqui, pais, deve estar algo relacionado com o teu distanciamento para com o seu filho. Agora eu vou estar entrando em cada uma delas de forma individual para que você consiga entender e aprofundar muito mais essas questões que podem ser os fatores chaves que têm impedido você de ter uma aproximação genuína para com seus filhos. E aproveita você que está aí, que ainda não se inscreveu no meu canal, clique no link, ative o sininho também para saber as novas notificações e fique comigo, porque eu tenho muitas mais novidades para você, breve. E agora eu vou falar de um bicho de 7 cabeças, que se chama culpa. Você sabia, pai? Mãe, talvez tenha uma outra mãe que esteja me assistindo. Você sabia que em pelo menos
95% das separações e dos divórcios envolve culpa. Da onde que vem essa culpa? Então, toda vez que você faz algo que não fica bem resolvido, toda vez que você termina um relacionamento, seja amoroso, seja profissional, seja em qualquer área, que ele não fica bem resolvido, né? Ou que uma pessoa contribuiu mais do que a outra, há um desequilíbrio que gera culpa. Então, não é uma questão muito de quem é o certo, de quem é o errado. É que às vezes, vamos pegar um exemplo, pais que estão me assistindo. Às vezes você estava num casamento com a mãe desse filho e essa mãe se esforçava bastante, fazia todas as tarefas domésticas e procurava, enfim, dava uma contribuição muito grande. E aí o que acontece? Começa a desequilibrar a lei do equilíbrio, porque ela achava que dava demais no relacionamento, e aí você ficava ali e acabava aqui se sentindo devedor dela. Então gerou uma culpa dentro desse relacionamento. É por isso que nós devemos ter muito cuidado num relacionamento, que ambos têm que dar sua contribuição de forma igualitária, para que esse sistema não desequilibre. E a culpa, às vezes, é gerada por não estar presente na vida do filho. Às vezes, essa culpa, ela vem porque você era acostumado a conviver diariamente com seu filho. Aí você passou a viver longe do filho, passou a ter um contato mais distanciado dele, enfim, isso começou a gerar em você um sentimento de incapacidade, um sentimento de culpa dentro do seu coração. Culpa por seus filhos terem escolhido caminhos errados, né? Eu até vi que um dos pais compartilhou no grupo, né, que teve um dos filhos que teve problema com droga. Então, primeiro eu quero ressaltar que se você deu a vida para o seu filho, você fez tudo o que você podia para ele. Mesmo se você tivesse pego, ao nascer esse filho, tivesse dado para alguém para adoção, tivesse colocado esse filho numa lata de lixo, ainda assim ele jamais poderia pagar a vida para você. Daí você diz: nossa, Sônia, mas que trágico isso, né? Que tipo de pai? Sim. O dom da vida é impagável. Então você precisa se livrar dessa culpa, porque essa culpa pode estar bloqueando o teu relacionamento. Você precisa simplesmente aceitar as coisas. Quando você aceita, quando você gera essa aceitação, a culpa ela se dissolve. Então não fica se culpando se o seu filho fez a escolha errada, se o seu filho trilhou um caminho errado. Simplesmente aceite que tudo é perfeito da maneira como é. Culpa pelos erros que cometeu, por decisões erradas. E às vezes, em algum determinado momento, você fez uma escolha errada, você tomou uma decisão errada, enfim, e aí você fica se culpando. Mas e se eu tivesse feito diferente? Ai, se eu tivesse feito dessa maneira? Se tu soubesse naquele momento que dava para fazer diferente, você teria feito. Então, tá tudo bem. Livra-se desse peso que está trazendo uma carga para a sua vida e uma carga maior ainda para a vida do seu filho. Porque se você se sente culpado, ele também se sente, porque ele sente exatamente aquilo que você sente. E culpa de alguém que está dentro do mesmo sistema de consciência familiar e é sentida por você. Então, às vezes, essa culpa não é sua. Às vezes pode ser a culpa. Eu vou pegar o meu exemplo, que eu peguei lá no início. Eu mesmo, quando me divorciei do meu primeiro marido, eu fui morar bem longe dele. E o meu filho tinha uma conexão muito grande com o pai dele. E o que eu fazia? Eu me sentia culpada por ter afastado o meu filho do pai dele. Então isso pesava para mim. E essa culpa, ao invés de me aproximar do meu filho, gerava um distanciamento.
no meu filho. E todo esse processo é inconsciente. Então, às vezes, a culpa que você está sentindo pode ser até da mãe do seu filho, pode ser os seus pais, né, que não conseguiram dar para você tudo o que queriam e se sentem culpados, daí transferem para você essa culpa e você transfere essa culpa e esse peso para o seu filho. Enfim, porque as relações, como que você sabe que uma relação é saudável? Quando há leveza, quando há alegria, quando você tem vontade de ficar perto da pessoa, aí a relação é saudável. Quando não há essa leveza, quando não há essa alegria, é porque tem questões mal resolvidas, porque tem sentimentos mal resolvidos, tem culpa, tem outros sentimentos envolvidos, ok? E como fazer então para dissolver essa culpa, tá? Primeira coisa que você precisa entender é que naquele momento que você agiu daquela maneira, você deu o seu melhor. Você faria diferente se você tivesse a consciência que tem hoje, mas naquele tempo você tinha uma outra consciência. Hoje você já evoluiu e você tem uma nova consciência. Então não se culpe, não se critique, largue, simplesmente aceita que o mundo é perfeito, certa, no momento certo, enfim, e deixa se dissolver, como o ar que você respira faz com que essa culpa se dissolva aí dentro do seu coração. Então, você acredita que deu o teu melhor? Compartilha aqui, deixa a sua mensagem aqui embaixo. Se naquele momento, se você acredita que você fez o teu melhor para com seu filho, né? Se você poderia ter feito diferente, como que você pensa? Deixa aí embaixo a sua mensagem para nós começar uma interação bacana. Compartilhe com a gente. Então tudo aconteceu perfeito. Então, ao dar a vida para o seu filho, você já deu o suficiente. Pai, só essa frase você precisa gravar essa noite. Ao dar a vida para o seu filho, você já deu para ele tudo o que ele precisava. Ao seu pai, quando lhe deu a vida para você, e a sua mãe, ele já te deu tudo o que você precisava. Por isso, quando você aceita os pais, quando você aceita a sua relação com o filho, quando você aceita a tua relação com a primeira esposa, algo leve e mágico começa a atuar dentro desse campo de consciência familiar, tá? Então a culpa te afasta do teu filho. E se tem algo aí dentro que está te culpando, que está martelando na sua cabeça, sim, tem uma maneira muito simples, fique comigo até o final, que tem uma maneira muito simples de ajudar a dissolver essa culpa, ok? E agora, eu vou falar um pouquinho com você das 3 leis universais do amor. São leis universais. É indiferente de você dizer, mas eu não quero estar sujeita a essas leis. Não. Indiferente de você querer, indiferente de você conhecer elas ou não, todos nós, seres humanos, estamos sujeitos às 3 leis universais do amor. Aí você me pergunta, Sônia, mas quem que criou essas leis, né? Foi um dos maiores psicoterapeutas que estudou muitos anos todas essas leis, trabalhou com muitas pesquisas, com muitos povos, que descobriu que essas leis, elas são iguais para todas as pessoas do planeta. E eu vou estar para você entender mais do que acontece nessa relação com seu filho. Eu vou estar falando de cada uma delas aqui, que são 3. E a primeira delas é Lei de Direito à Pertinência. Como assim, Sônia? Me explique algo. Então, nós fizemos parte de uma família. Todas as pessoas envolvidas da nossa família, nosso pai, nossa mãe, nossos avós, isso paternos e maternos, nossos irmãos, nossos filhos, pessoas nascidas mortas, enfim, bebês abortados, todas as pessoas fazem parte do nosso campo de consciência familiar. Então, quando uma
uma dessas pessoas é excluída desse sistema familiar, alguém da geração posterior pode tomar as dores dessa pessoa, pode dar continuidade ao destino dessa pessoa, que pode interferir nesse relacionamento de pai e filho. Por que eu estou compartilhando essa lei? Porque um dos motivos que pode estar acontecendo é que o filho de vocês tomou, às vezes você não conheceu o seu avô materno, a sua avó materna, ou seu avô materno, enfim, às vezes você não conheceu, às vezes você perdeu um irmão abortado, ou perdeu alguém de forma trágica na família, e aí esse filho, ele cria uma contratransferência de personalidade com essa pessoa para equilibrar esse sistema, e aí ele acaba agindo como se ele estivesse agindo da mesma maneira que aquela pessoa que está excluída do sistema está. Um exemplo muito claro, né, é o pai. O seu pai, por exemplo, você excluiu ele, você não conversa mais com ele, você não vê mais ele, aí esse filho ele toma as dores desse avô, enfim, e aí o mesmo relacionamento, da mesma maneira que tu tem esse relacionamento com o teu pai, ele tem esse relacionamento bloqueado com você. Então isso é a lei de direito à pertinência. Então todos têm direito a pertencer a esse sistema familiar. Verificar se tem uma exclusão familiar na sua família. Então, avalie. Tem alguém que está excluído do meu sistema familiar? Não conheci meus avós maternos, não conheci meus avós paternos. Tem um aborto na família. Né? Dá uma avaliada e inclua esse ser no seu coração, né? Lembre dele, traga para sua memória, inclua ele no seu coração, que já começa a equilibrar esse sistema. Observar se os filhos não estão espiando o destino de alguém, que é aquilo, né? Às vezes não conheceu um avô, e aí esse filho, para trazer a vida novamente esse avô, ele é muito semelhante com esse avô, ele tem atitudes muito semelhantes dele, então ele dá continuidade ao destino, porque o sistema precisa ser reequilibrado. E um amor interrompido. O que é um amor interrompido? Às vezes pode ser o caso de você, pai, lá no início ter uma pessoa que você gostava muito antes de se casar com a mãe desse filho. Às vezes um filho fora do casamento, que pode vir a gerar um amor interrompido, que pode interferir nos teus filhos, nas descendências que vêm depois. Então é muito importante fazer essa análise. Eu sei que é um pouquinho complicado falar das leis do universo, às vezes é um conteúdo um pouquinho pesado, mas é extremamente importante que você entenda que existem leis que te regem todos os dias, e quando você anda a favor dessas leis e não contra, tudo na tua vida começa a fluir maravilhosamente bem. E a próxima lei é a lei do equilíbrio entre o dar e o tomar. Então toda ação gera uma reação. Mas nós estamos falando de filhos aqui, e eu quero adentrar um pouquinho mais fundo nessa questão de quando os pais acabam dando para os filhos mais do que eles precisam. Quando você começa a dar muito para os filhos, dinheiro, bens materiais, quando você começa a dar demais para os filhos e não há uma contrapartida na parte deles, há uma necessidade desses filhos se autopunir para que equilibre esse sistema, porque você está com crédito em relação ao seu filho e o seu filho está com débito em relação a você. Então os filhos, eles começam o quê? Se autopunir. De que maneira? Buscando caminhos errados, Vou falar um pouquinho de cada um aqui, mas tem alguns casos que podem chegar inclusive a vícios de drogas, e dentre outros caminhos aí que são terríveis quando os pais têm os filhos nesses caminhos, mas que houve um desequilíbrio muito grande nesse sistema.
Então, fazer todas as vontades dos filhos é o famoso amor que adoece. É um erro. Os pais acham que estão fazendo um bem, mas vai contra a lei do equilíbrio do universo, porque você tira a dignidade desse filho conseguir por si só. Dar na mesma quantidade em que recebe. Deixe o seu filho dar sua contribuição lá na sua casa, né? Peça para o seu filho ideias, envolva o seu filho, né, na sua vida. Não queira ficar escondendo as coisas dele, escondendo os problemas deles, porque não adianta, eles estão vibrando no mesmo campo de consciência, ele sente. Então compartilha com ele os seus problemas, peça ideias para eles, diga: meu filho, como que nós poderíamos? Deixa ele se sentir útil e você vai estar fazendo um bem maravilhoso para com seu filho. Dar oportunidade desse filho conseguir as coisas por si só. Então, o pai tem obrigação de proporcionar desafios para esse filho, para que ele crie corpo, para que ele crie estrutura emocional, para que ele se sinta capaz, para que ele realmente tenha orgulho das suas ações e não dar tudo pronto para esse filho. Então, nossa alma tem necessidade de compensação. Quando faço algo mal a alguém, eu recebo demais, tenho a necessidade de me maltratar, né? Então, tudo na tua vida, seja nas relações com teus filhos, seja na relação com a tua atual esposa, seja nas tuas relações familiares, tem que haver equilíbrio nessas relações. Nunca uma pessoa pode dar uma contribuição maior que a outra, porque senão em algum momento o universo vai vir e cobrar dessa pessoa. E a terceira lei é a lei de hierarquia de tempo. Os mais antigos vêm primeiro, depois os mais novos, ou seja, filho é menor que pai, pai é menor que avô, e assim substantivamente. Entender esta lei da hierarquia e honrar os nossos pais, que foi aquilo que eu falei lá no início, e entender que os nossos pais viveram em uma época muito diferente da nossa, em uma época onde não tinha internet, onde eles tinham muitas limitações, é extremamente diferente do que a nossa realidade. Então, olhar para esses pais, aceitar esses pais como são e honrar, abre um universo de oportunidades na vida. Eu trouxe aqui um exemplo maravilhoso da hierarquia dentro do casamento. Eu peguei um exemplo aqui de um homem que casou pela segunda vez com filhos. E com muita frequência eu atendo homens que casaram 1, 2, 3, 4, até 5 vezes. Foi o mais que eu peguei, até 5 vezes eu atendo, homens que teve até o 5º casamento. Mas eu peguei aqui o exemplo de um homem que se casou pela segunda vez com filhos. Então, entenda bem certinho como que funciona essa hierarquia, porque essa hierarquia pode sim estar influenciando no teu relacionamento com seu filho. Você, pai que está aqui comigo, que casou novamente após o relacionamento com a mãe desse filho, ok? Então, a primeira esposa, a mãe do seu filho, vem em primeiro lugar. Então, a primeira esposa sempre tem precedência sobre a segunda esposa. Os seus filhos da primeira esposa vêm em segundo lugar, porque primeiro você conheceu a esposa, depois você gerou esse filho, ok? E em terceiro lugar vem a sua segunda esposa. E aqui é um detalhe muito importante, que a segunda esposa não deve se envolver nas decisões relacionadas a esse filho do primeiro casamento e nem
decisões relacionadas à mãe desse filho, que seria a primeira esposa. Porque senão, se ela começar a se envolver muito com esse filho do casamento, ela vai começar a assumir um papel que não é dela, de mãe desse filho, mas na verdade a mãe biológica e o pai biológico sempre vão ser mãe e pai biológico. Então ela deve dizer: eu sou apenas a mulher, né, do ciclano e do beltrano, e nunca deve interferir nessas decisões, porque se ela começar a interferir, vai começar a desequilibrar o sistema, vai começar a desequilibrar esses relacionamentos, ok? Então isso é uma dica extremamente importante, você pai que está me assistindo. E o quarto, os filhos do segundo casamento. Então, os filhos do segundo casamento vêm em quarto lugar. Primeiro, a primeira esposa. Depois, o filho do primeiro casamento. Depois, a segunda esposa. E em quarto lugar, vêm os filhos do segundo casamento. E geralmente ocorre muito com frequência quando o pai casa novamente com uma segunda esposa, ele começa a dar uma atenção muito maior para os filhos que vêm dessa segunda esposa e acabam que meio deixando de lado os filhos do primeiro casamento, o que traz um desequilíbrio enorme, não apenas para o teu relacionamento com seu filho, mas para com o seu relacionamento com essa segunda esposa também, que pode vir a ter sérios problemas caso essa lei ela não seja respeitada, essa lei da hierarquia. Peguei mais algum exemplo. Então, assim, filhos que se acham melhores que os pais, foi aquilo que eu falei. Então, assim, em nenhum momento o filho vai ser melhor que o pai. Não importa o estudo, não importa a forma que você foi criado, se você tem doutorado, não. Sempre os pais vão ser maiores que os filhos. Sempre os pais têm que ser aceitos e respeitados da maneira como eles são. Senão você quebra, burla essa lei da hierarquia. O casal é do mesmo tamanho. Então se você é casado, você precisa entender que tanto você como suas esposas têm que dar contribuições iguais, porque vocês, têm responsabilidades iguais para manter essa lei da hierarquia. E a alma do ser humano não tolera nenhuma depreciação aos pais. Então é aquilo que eu falei para você. E não adianta você falar mal da mãe do seu filho, não adianta a mãe do seu filho falar mal de você, não adianta você falar mal dos seus pais, porque a alma não é algo visível que você consegue ver, ela não tolera quando você fala mal. E aí o que acontece? Gera um desequilíbrio muito grande e começa a gerar esses afastamentos, como você começa a se afastar, dos filhos, ok? Então, pai, eu quero dizer algo muito importante, algo muito sério para você que está aqui. Falta de pai, rejeição e consequências. Então, pai, eu digo para você, se você está aqui me assistindo, você está no caminho certo. Porque se você não fazer nada para se reaproximar do seu filho, eu sinto te informar, mas seu filho corre sérios riscos de ter muitos fracassos profissionais constantes, inclusive problema de prosperidade, tá? Antes de eu me reconectar com meus pais, hoje eu não vejo a hora de ir na casa da minha mãe. Hoje, quando eu estou com meu pai, eu me sinto bem. Hoje, eu e meu filho, é tudo leve, tudo flui, tudo é maravilhoso. Por quê? Porque eu apliquei na minha vida todos esses movimentos sistêmicos que eu já vou falar daqui a pouquinho. E tudo mudou constantemente. A minha carreira profissional começou a deslanchar, o meu financeiro começou a deslanchar, o meu casamento hoje, eu tenho o maior orgulho de falar. Eu tenho um casamento maravilhoso, eu tenho um casamento abençoado, mas eu precisei mudar muita coisa dentro de mim para chegar no nível e no patamar que eu estou hoje. A falta de pai, a rejeição de pai causa fracassos profissionais constantes, sensação de vazio,
dentro do coração, Às vezes temos um vazio existencial e a gente tenta preencher com um monte de coisa, com trabalho, com dinheiro, com mulheres, com 1001 coisa, mas na verdade é um vazio que é da alma, que só pode ser suprido com o remédio certo, e nesse caso é o Pai. A falta de rumo na vida, às vezes a pessoa se sente perdida, às vezes a vida ela parece que não tem sentido. Por quê? Ausência de Pai, falta de tomar esse Pai, tomar a força desse Pai, criar uma reconexão com esse Pai. Dificuldades nos relacionamentos. Então, se você tem, por exemplo, problema com os seus pais, provavelmente você vai ter sérios problemas de relacionamento. Se tem falta de pai, carência de pai, falta de tomar esse pai, vai influenciar também. Em casos extremos, a dependência química. Eu presto serviço para uma casa que recupera pessoas usuárias de droga. E eu tenho visto quase que 100% as pessoas que estão naquela casa se recuperando têm problema com os pais. Então está intimamente ligado. E problemas extremamente graves e profundos com os pais. Então parabéns, pai, você que está aqui, que está buscando esse conhecimento, que está buscando essa reconexão, porque eu tenho certeza que você está no caminho e no lugar certo. E agora eu preparei algumas dicas bem importantes para você, que é, se tem pouco tempo com o filho, que seja de qualidade. Então, às vezes o pai fica um tempão sem falar com o filho, fica um tempão sem bater um papo, fica um tempão sem ver o filho. E aí, quando ele fica junto, em vez de desligar o celular, se desligar do mundo e ficar ali 100% presente com seu filho, ele fica ali cada um no seu celular e não há conversa e não tentam fluir, não tenta algo diferente. Então, tire tempo de qualidade para com seus filhos. E demonstre o seu amor, Fale com seus filhos. Não é porque os seus pais não demonstraram amor para você que você não vai demonstrar amor para com seus filhos. Eu sei que tem um ditado que diz que ninguém dá aquilo que não recebeu, e até certo ponto é verdade, mas se você não recebeu, tenta fazer diferente para com seu filho, interrompa esse padrão que se repete e quebre isso. Então demonstre, fala para os teus filhos o quanto que você ama eles, o quanto você precisa deles, o quanto eles são importantes para você. Então acompanhe seu filho quando é possível, queira saber da vida dele, se envolva na vida desses filhos, para que você comece a conhecer um pouco mais esse filho. Seja uma pessoa agradável quando está com ele, fala como se sente. Às vezes você fica um tempão longe desse filho, e aí quando você se encontra com esse filho, você fica escolhendo a palavra certa, aquele jeitinho certo de falar, enfim, não, seja você mesmo. Seja você mesmo, fale como você se sente, fala dos problemas que você encontra todos os dias, Filho quer alguém real ali na frente, e ele quer sentir que tem um porto seguro, que você está sendo verdadeiro com ele. Então não fique escolhendo a palavra certa quando você está com seu filho. Nunca tente esconder nada do seu filho. Então, não adianta, porque o seu filho vibra no mesmo campo de consciência que você. Então não esconda absolutamente nada do seu filho. Se você errou, falhou, fala desses erros com ele, compartilha com ele, peça ideias, peça a opinião deles. E aí você vai ver algo incrível e maravilhoso acontecendo na sua vida. Fernando, deixa eu te perguntar, temos alguma pergunta, alguma coisa aí hoje? Não? Nossa, estamos devagar hoje aí nas perguntas, mas tudo bem, porque agora, neste momento, vai ser algo muito especial. Por quê? Porque eu larguei várias suposições que podem estar te afastando dos teus filhos. Mas a notícia boa da noite e maravilhosa desta noite é que para tudo tem um jeito. E se eu te falar que tem técnicas, sistemas extremamente simples que você pode fazer do seu carro, que você pode fazer do seu trabalho, de qualquer lugar que você
estiver, em alguns minutinhos, e que tudo isso vai reverberar, né? Naqueles 6 passos, vai reverberar na tua dificuldade de se relacionar com seu filho, vai limpar toda essa culpa que você sente no seu coração, né? Que essas técnicas sistêmicas podem melhorar o teu relacionamento com seu pai, podem ajudar você a melhorar o relacionamento com a sua primeira esposa, que finalmente ela vai te deixar em paz, vai deixar você criar um novo relacionamento sólido. Enfim, técnicas extremamente simples, técnicas sistemas maravilhosas. E para vocês entenderem o quanto que essas técnicas sistêmicas funcionam, eu vou compartilhar com você a história do Fernando. O Fernando, ele não acreditava nessas técnicas. Quando eu falei para ele, ele falou: Sônia, isso aí não funciona, eu não acredito nisso. Eu falei: então tá, então eu vou te passar essas técnicas sistêmicas, porque ele tinha sérios problemas nesta mesma linha para com seus filhos, e aí você vai ver o quanto essas técnicas incríveis funcionam. E aí ele começou a fazer, né, mas de uma certa forma assim, mais para me afrontar. E aí fez tantas mudanças na vida dele, transformou a relação com o filho dele de forma tão extraordinária, que ele trabalha com marketing. Ele falou: Sônia, eu vou te ajudar a levar essas técnicas para o Brasil inteiro, e nesse momento eu vou chamar o Fernando, e ele vai estar aqui compartilhando rapidamente um pedacinho da história dele. Chega aqui, Fernando. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Sônia? Tudo ótimo. Então, como a Sônia falou, eu sou o Fernando, tá? E o que ela falou é bem verdade, né? Tipo, eu até fico um pouco sem jeito, né? Quando ela até comentou ali, não, foi para afrontar. Então, eu sempre fui bem cético, assim, com várias coisas. E eu fiz questão de vir aqui dar o meu depoimento também, porque eu tenho uma história semelhante, acredito que há muitos de vocês que estão ali no grupo, né? Eu casei cedo, né? Tive um filho bem cedo, quando eu tinha 20 anos, eu já estou com 34, e na época eu era bem imaturo, tá? Essa é a minha história. Eu era bem imaturo e acabei me separando. Foi uma separação assim bem dolorosa, né? Foi bem tumultuada, conturbada. E desde a separação eu sempre tive muita dificuldade de conseguir estar junto do meu filho, né? Pelas questões assim, desde atritos com a ex-mulher, atritos com a família da ex-mulher, atritos com a minha família, né? Pelos modos assim como a vida e as coisas iam sendo conduzidas. E eu passei então cerca de os 14 anos que o meu filho esteve sempre morando com a mãe dele. Eu passei esses 14 anos com muito pouco contato com meu filho, muito pouco contato mesmo assim. E depois eu conheci a Sônia, né? Eu acabei conhecendo a Sônia, né? Vindo aqui no espaço, participando, né, de algumas reuniões, né, do trabalho dela, que ela faz com as pessoas. E eu fiquei muito pensativo com aquilo, assim, eu disse: nossa, é sério isso que transforma, né? Será que é verdade? Será que aquela pergunta que a gente sempre faz, será que funciona comigo isso, né? Será que funciona comigo? Entende? Tipo, não funciona. Será que não? Mas não vai funcionar comigo. Funciona com os outros ali, né? Que não tem o mesmo problema que eu tenho. E a Sônia me desafiou. Ela disse: não, eu tenho aqui um processo, um programa, é muito simples e tu vai ter um resultado em muito pouco tempo. E foi uma coisa assim bem... Eu uso, não gosto de usar essa palavra, mas eu tenho que usar essa palavra assim, que foi uma coisa muito louca, porque a gente começou o processo
E daí eu fiz um dia, né? E é muito simples, assim, cara, tipo, quando eu tava fazendo assim, até chegou a me dar um pensamento, cara, isso é bobagem, né? Tô fazendo uma besteira aqui, tipo, tá, mas vamos lá, né? Vamos fazer, o negócio é fazer. E eu fiz no primeiro dia e no segundo dia, e por isso que eu digo que é louco, no segundo dia, o meu filho me mandou uma mensagem perguntando se ele podia ir na minha casa. Aí eu tive que fazer o resto, né? Aí eu já peguei e disse, não, cara, é uma coisa extraordinária, assim. E faz um tempo, então, que sem pedir, sabe? Sem precisar estar entrando em contato com a minha ex-mulher, ou estar conversando, sabe? Sem ter aqueles conflitos que se tinha antes e tudo mais, eu tenho tido uma aproximação muito forte com meu filho, né? E eu falei para a Sônia, eu disse, isso aqui é fantástico, é uma coisa simples, é prática, e é até de se duvidar, eu mesmo duvidei, sabe? E quando eu tive essa transformação, eu vim e falei com a Sônia, né? Eu trabalho dentro do ramo do marketing digital, e eu falei com a Sônia, a gente tem que expandir isso, né, tu tem um dom, né, tu tem um negócio aqui na mão que pode transformar milhares de vidas, né? Quantos pais, quantos filhos, né? Quantas pessoas, quantos conflitos, quantas questões, né? E eu acredito nisso, sabe? Eu acredito muito forte nisso, né? Eu passei a acreditar muito forte nisso, né? No começo a gente talvez não leva fé, e quando eu adquiri esse senso de consciência, né, e refleti depois também sobre isso, que tem muitas coisas, né, Sônia, que eu entendi, que a Sônia explicou aqui também, que a gente terceiriza muitas coisas, né? É muito assim, a mãe lá do meu filho que tem que parar disso, mas a minha sogra tem que parar disso, mas a minha mulher tem que entender isso e tal. E a gente não traz pra gente, sabe, essa responsabilidade. E quando tu passa, né, a entender, e o processo te traz isso, esse entendimento, me trouxe muito isso, eu passei a entender que depende de mim, que é o meu modo de olhar as coisas, que é o meu modo de me comportar diante das coisas, que causa toda essa interferência, né, como a Sônia explicou, em todo o restante que está ao redor. E as coisas acontecem. Para mim aconteceu assim. Eu não estou aqui para dizer que para vocês vai acontecer igualzinho, porque cada um tem a sua história, né, Sônia? Cada um tem as suas questões, cada um tem as suas dificuldades, né, os seus erros, os seus acertos. Mas eu acredito, e por isso que eu fiz questão com a Sônia de vir aqui dar esse meu depoimento, eu acredito com muita fé, com muita força, que esse processo pode de fato ajudar muitos pais e muitos filhos, muito mesmo, tá? Então eu só venho aqui para finalizar, Sônia, deixar o meu muito obrigado, tá? Para mim foi extraordinário, foi muito bom, sabe? Foi muito bacana. Até hoje era um dia que o meu filho, inclusive, queria ir na minha casa, e em 14 anos chega a ser estranho agora, porque ele disse, pai, eu vou lá na tua casa hoje. E eu disse, dá um aperto assim, né? Que filho, hoje eu tenho um compromisso, né? A gente tem um trabalho que a gente está fazendo, assim, né? Que eu acredito que até o fato de você estar pedindo para vir aqui em casa é resultado disso. Então é uma missão, né, levar isso para outras pessoas e compartilhar, né, com muitas outras pessoas. Mas amanhã ele ficou de lá em casa de novo, né? Então isso é muito bacana, né? E sem conflito, né? Sem precisar ficar ligando, que eu fiz muito disso, né? Ligar, mandar mensagem,
A gente fica sentindo que às vezes não forçar uma relação, né, tentar Fernando? forçar. E foi muito natural, sabe? Foi fazer os passos, executar o processo, né? E isso transforma a gente, me transformou e automaticamente transformou o que estava ao redor. E eu tive, né, um resultado assim que por mais simples que seja, mas para mim foi muito gratificante, foi muito bom, foi extraordinário, né? Eu dou muito valor a isso, tá? Então, novamente, Sônia, meu muito obrigado e obrigado a vocês também, né, que permitiram que eu estivesse aqui dando esse depoimento, tá? Então, um abraço a todos e fiquem com a Sônia novamente, tá bom? Gratidão, Fernando, por compartilhar. E eu vou falar algo que ele não falou aqui. Ele não fez direitinho como ele deveria fazer. E ainda assim teve esse resultado tão extraordinário. E esse projeto que eu vou estar falando agora é o tu pode fazer de qualquer lugar do carro, durante o almoço, à noite, fim de dia, de qualquer lugar. É um projeto de 7 dias que vai iniciar no dia 25 com término no dia 31. Inicia na segunda do dia 25 e termina no domingo do dia 31. Então o projeto é Pai Mais Teco e o objetivo é aproximar os pais dos filhos, ok? Vou falar um pouquinho agora aqui do projeto. Então são 7 dias, é feito via grupo do WhatsApp, de forma bem simples. Então onde tiver uma boa conexão com a internet, você vai estar conectado com o programa. Então serão utilizadas técnicas sistêmicas bem simples, né? São movimentos sistêmicas que vão te alinhar com essas leis universais, que vai começar todo esse desbloqueio de problema em várias áreas. Não é só a relação com o seu filho, mas com a mãe do filho, a tua relação com os pais, com o sentimento, a forma como você se sente. Tudo isso vai começar a acontecer um desbloqueio. Vai ter material de apoio, em cada módulo vai ser distribuído um material de apoio colocado no grupo para você conseguir também entender um pouquinho mais, dar uma expandida um pouco maior na sua consciência. Vou estar disponibilizando também uma técnica de desbloqueio de energia para quem tem muito problema de raiva, de ódio, que precisa trabalhar dentro do seu coração. Uma técnica maravilhosa que funciona muito bem. Vou estar passando todos os dias, por 7 dias, tarefas diárias com movimentos sistêmicos. Você não leva mais que 15 minutinhos por dia para você fazer, não mais que isso. E ainda você pode intercalar, fazer um pouco de manhã, um pouco de meio-dia, um pouco de noite. Então é super mega simples, é muito simples. Basta falar com a boca esses movimentos sistêmicos que eu vou estar te falando. E vou estar também dando apoio e tirando todas as dúvidas dos participantes. Então todos os dias eu vou estar conectada com você via esse grupo e vou estar tirando todas as dúvidas que surgir. Você também pode me chamar se eles precisar no privado para tirar alguma dúvida que você não quer compartilhar com o grupo, mas de preferência no grupo, porque ali uma dúvida sua pode também ser a dúvida de um outro pai. Então é muito bacana. E o mais incrível desse programa é que o investimento, se eu fosse atender você, pai, aqui no meu espaço, eu faria um atendimento com você de sete atendimentos para mim conseguir aplicar em você essas técnicas sistêmicas e trabalhar algumas questões você. Ou talvez se eu fazer um atendimento, porque eu faço alguns atendimentos também online, individual, de forma individual, eu cobraria, normalmente, inclusive se você quiser me contratar, eu estou aqui, tá? Pode me contratar. Eu cobraria normalmente R$ 997 para fazer esse trabalho. Mas o mais incrível é que eu compactei esse programa no online. E eu vou dizer uma coisa para você, vai sair praticamente de graça.
O incrível, o meu esposo falou assim: Sônia, você não vai cobrar só isso nesse programa. Eu falei assim: eu vou cobrar porque esse programa vai sair no custo para mim. Por quê? Porque eu quero ajudar muitas pessoas, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Então você não vai acreditar, tá? No investimento baixíssimo que ficou. Vai custar menos do que uma refeição num bom restaurante. Você acredita nisso? Vou te passar aqui. Ele vai custar apenas R$37. Você sabe o que é isso, pai? R$37. Isso só cobre o custo de marketing, de movimentação, não cobre sequer o nosso trabalho. Então esse programa é um programa praticamente de graça, extremamente simples e que, vou te dizer, faz uma transformação gigante na tua vida. E tudo que você precisa fazer, pais que está me assistindo, nem que seja como o Fernando fez, só para me desafiar, é fazer o programa do início ao fim, porque ele funciona maravilhosamente bem. Eu tenho aplicado essas técnicas e mudado a vida de muitas pessoas, não só pais, mas mães, filhos, relacionamentos, porque eu trabalho toda a família. Então é incrível esse programa. R$37 para quem comprar até o dia 18, que é segunda-feira. Então, no final dessa aula, o Fernando vai estar colocando o link para quem quiser comprar o programa, que inicia no dia 25. Então é só acessar lá e realizar a compra. E o mais incrível ainda, que quem comprar até o dia 18 vai pagar R$37. 37 é de graça. E ainda, os 10 primeiros terão direito a um atendimento individual de 15 minutos. Então, os 10 primeiros que realizarem a compra, eu vou estar atendendo de forma individual, tirando algumas dúvidas, né, dando algumas dicas de como te ajudar a se alinhar no teu sistema familiar. Então, é maravilhoso. Então, assim que eu desligar, o Fernando vai colocar o link e você corre lá e compra, porque é incrível, é um investimento zero praticamente, por uma transformação gigantesca. R$37 não é nada, não é nada. Compre nem que seja para você me desafiar, tá? Porque é incrível a mudança que vai fazer na sua vida. E após o dia 18 de maio, o programa será vendido a R$47. Então, do dia 18 em diante, ele vai custar R$47, que também é menos que uma refeição num bom restaurante. Então, pais, vocês que estão aí, eu não sei o tamanho do impacto que isso causou na tua vida, tá? Eu não sei o quanto eu consegui, de alguma maneira, expandir a tua consciência. Mas eu quero falar algo para você. Que a minha gratidão do fundo da minha alma e do meu coração por você estar aqui comigo, tá? Sem você, o meu trabalho não faz sentido algum. Então a minha gratidão ao Maicon, ao Fernando, meus assistentes aqui, né, que estão me apoiando aqui nesse projeto, e a todas as pessoas envolvidas nesse projeto lindo. Eu estou aqui, pais, para ajudar você, para ajudar a fazer a diferença na vida de vocês. Então, pais, eu me rendo a vocês, a minha gratidão a vocês, tá? Uma boa noite e eu vejo vocês no projeto. Espero todos vocês no projeto, porque eu tenho certeza que eu posso te ajudar muito. Um abração para você e até breve.